O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam. Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitado continua aparecendo aos seus discípulos e eles
dão testemunho de Jesus, que de fato Ele deu a vida na cruz para nos salvar, foi sepultado, mas Ele venceu a morte, Ele está vivo e caminha conosco. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas nos mostra como viviam os primeiros seguidores e seguidoras de Jesus e nos mostra de modo particular hoje o testemunho que eles dão do ressuscitado, mesmo quando são proibidos de falar em nome de Jesus. Eles eram maltratados, açoitados, levados à prisão, mas mesmo assim continuavam com coragem e alegria, dando testemunho de Jesus e anunciando tudo aquilo que Jesus havia ensinado e testemunhado. E uma coisa muito importante que Lucas mostra no finalzinho da primeira leitura: eles ficavam contentes de poder sofrer alguma coisa por causa do nome de Jesus. Às vezes, quando nós sofremos qualquer tipo de resistência, às vezes, quando nós queremos falar de Jesus em casa, no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja, e alguém nos questiona ou fica indiferente às nossas palavras, nós ficamos tristes, desanimados e não queremos mais dar testemunho de Jesus. Os primeiros discípulos nos ensinam que é preciso dar testemunho com coragem de Jesus, mesmo diante da indiferença, mesmo diante das perseguições, porque é preciso, conforme Pedro diz em nome de todos os outros, é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. É a Deus que nós devemos atenção à sua palavra. E é da atenção à palavra que nos fala o Evangelho. Jesus, segundo a narrativa de João, aparece pela terceira vez aos discípulos e eles estavam tristes, sem esperança, e com tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus, viram o sofrimento de Jesus, sua paixão e morte, e eles esperavam que Jesus seria o grande Messias, o Salvador. E voltaram então para o trabalho que eles realizavam sempre. Eram 7 discípulos, tinham jogado a rede ao mar durante toda a noite e nada conseguiram pescar. João, assim como no Apocalipse também, no Evangelho, ele nos fala muitas vezes em figuras, em imagens. A noite para João não é tão somente o contrário do dia. A noite para João, no seu Evangelho, quer significar a tristeza, a falta de esperança, a angústia, a desolação que estavam aqueles discípulos sem Jesus. Mas, quando eles estão voltando, e atenção ao que diz São João no Evangelho, já é manhã, é dia, o dia está nascendo, e quem que eles avistam? Jesus. E Jesus pede para eles lançarem novamente a rede ao mar. Em atenção à palavra de Jesus, eles lançaram a rede. E desta feita, eles pegaram peixes em abundância. Quando nós
prestamos atenção à palavra de Jesus, quando nós acolhemos a sua palavra em nosso coração e procuramos realizar aquilo que Ele nos pede em nossa vida, nós vamos contemplar, vamos ser agraciados com muitas bênçãos, com muitos prodígios. A nossa missão, o nosso trabalho será abençoado e vai produzir muitos frutos. E então, a noite vai dar lugar à manhã, ao dia, à luz, porque nós estamos atentos à palavra de Jesus. Quem está atento à sua palavra, caminha na sua luz, caminha no dia, no novo amanhecer, e a sua vida e a sua missão será cheia de frutos. Na segunda parte do Evangelho, Jesus quer dar uma nova missão a um dos seus discípulos. Jesus sabe que agora ele, após a ressurreição, depois de aparecer várias vezes aos discípulos, ele deve voltar para junto do Pai. E então ele quer deixar um deles com a missão de chefiar a sua igreja, de dirigir a sua igreja. E então ele faz 3 perguntas a Simão, filho de Jonas, que nós conhecemos como Simão Pedro, porque de fato no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Mateus narra Jesus confiando a Simão e mudando o nome dele para Pedro, dizendo assim: agora tu não chamarás mais Simão, mas serás Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Em Lucas diz que Jesus confia a missão a Simão Pedro e diz a ele que ele deve confirmar todos os irmãos e irmãs na fé. Portanto, a ele é dado as chaves, o poder de dirigir a igreja de Cristo na terra. Então Pedro é o sucessor de Cristo, é o vigário de Cristo na terra, é, nas palavras de Santa Catarina de Sena, o doce Cristo na terra, que tem a missão de ser pontífice, de fazer a ponte entre nós, a humanidade, e Deus, entre Deus e nós. E diante das 3 perguntas, Pedro ficou certamente se perguntando também: mas por que Jesus insiste tanto em perguntar 3 vezes? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Porque Jesus sabia muito bem que Pedro tinha negado a ele 3 vezes. Sabia, portanto, da sua fragilidade humana. Queria prová-lo agora se ele estava disposto a amá-lo de todo o coração, acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o espírito, com toda a sua força. E por isso lhe pergunta, e só depois que ele responde 3 vezes, Jesus confia a ele a missão de dirigir a sua igreja. Só quem muito ama a Deus, quem o ama acima de todas as coisas, pode cumprir bem a missão de testemunhar Jesus ao mundo. E nós, diante dessas 3 perguntas, devemos nos perguntar também. É como se Jesus perguntasse a nós o mesmo que perguntou a Simão, filho de João: e tu me amas? Cada uma e cada um de nós. Sintamos Jesus nos perguntando: tu me amas?
Será que nós amamos a Deus de verdade, de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com toda a nossa vontade? Será que estamos dispostos a acolher a sua palavra? Estamos atentos e prontos para ouvir o que Ele quer de nós e prontos para lançar a rede da missão que Ele nos confia? Que esta celebração nos faça crescer no amor de Deus e na atenção à sua palavra. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,